A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 5 com o Luís Soares. O Presidente da Assembleia, aliás, o Presidente da República, Luís, condecorou esta tarde os atletas medalhados nos Mundiais de Atletismo que decorreram na Polónia. Agathe Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader foram condecorados com a Ordem do Mérito. Foi durante uma cerimónia que decorreu esta tarde no Palácio de Belém e que contou também com a presença do Primeiro-Ministro. Vasco Maldonado Correia, agora em direto, a oportunidade também para o Presidente da Federação de Atletismo deixar um apelo ao poder político. Um apelo dirigido, Luís, diretamente ao Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, ele que é também um desportista, de facto foi sublinhado por Domingos Castro, o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, avisa que só é possível treinar campeões se houver condições materiais para o fazer. Braga e Pombal são os únicos locais onde nós temos a pista para fazer os nossos campeonatos. Treino não, porque não é possível. Infelizmente, Pombal desapareceu. Por isso, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, eu diria que estes resultados, e que Sua Excelência também é um desportista, olhe para nós, estes ainda jovens, mas daqui a alguns anos vão ter que ser substituídos e nós temos que cativar os nossos jovens para que de um momento para o outro os possa substituir e temos que ter condições para cativar os nossos jovens para que realmente no futuro sejam eles os grandes medalhados. Apelos ouvidos por Luís Montenegro, que depois desta cerimónia ficou longos minutos a falar com Domingos Castro, talvez sobre esse mesmo apelo. Já António José Seguro preferiu ficar a falar com os atletas da comitiva que aqui chegou, a comitiva que fez história na Polónia e que aqui chegou, relembro, num autocarro da Federação Portuguesa de Futebol, que é usado normalmente pela Seleção Nacional de Futebol. Nesse discurso de António José Seguro, ainda antes de condecorar os atletas medalhados, o Presidente da República destacou o feito e as origens dos três, que acredita servirem de exemplo para todos os portugueses. Sabem como me impressionou mais? Não é só o que fizeram em pista, é de onde vieram, o que sacrificaram, as manhãs cedo, os fins de semana abdicados, as dúvidas que certamente tiveram. Ninguém chega ao topo do mundo por acidente. Chega ao topo do mundo quem junta talento, trabalho, coragem e determinação. E também por isso merecem o justo título de campeões e as condecorações que, em nome de Portugal, decidi atribuir-vos. Elogios do Presidente da República, neste que é o segundo momento de condecoração de António José Seguro, depois de já ter também distinguido o antecessor Marcelo Rebelo de Sousa logo no dia da tomada de posse, e até aqui nestes momentos, Luís, e assim termino, continua a haver alguns sinais de ruptura com o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa, até porque o discurso que aqui proferiu António José Seguro foi praticamente todo lido, trazia essa intervenção escrita num papel. Num ou outro momento permitiu-se levantar os olhos desse papel e brincar com os intervenientes da cerimónia, mas vão-se notando essas diferenças para o antigo chefe de Estado. Vasco Maldonado Correia, aqui em direto, ele que acompanhou esta cerimónia no Palácio de Belém, uma cerimónia de homenagem aos atletas portugueses medalhados nos Mundiais de Atletismo. Antes, António José Seguro tinha recebido o chefe de Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que discutiu com o Presidente da República o futuro da região autónoma, nomeadamente a Lei das Finanças Regionais e investimentos na defesa da plataforma continental. Luís, em plena polémica em torno da escolha de juízes para o Tribunal Constitucional, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça considera extremamente nocivo, a expressão é mesmo esta, partidarizar as nomeações. São declarações aos jornalistas em Coimbra. João Cura Mariano lembrou que 6 dos 13 magistrados do Tribunal Constitucional têm de ser juízes de outros tribunais, que são juízes de carreira. Por isso mesmo, o Presidente do Supremo defende que o processo de indicação deve acontecer de maneira diferente. Eu acho que é extremamente nocivo estarem a partidarizar a nomeação de juízes, principalmente quando são juízes de carreira. Os juízes de carreira não têm filiação partidária, portanto, esta vinculação ou uma indicação partidária, digamos, é extremamente inibidora para os juízes. Ninguém gosta de ser, eu sou o juiz do Chega, ou sou o juiz do PS, ou sou o juiz... Os juízes não são de nenhum partido.
E, portanto, esta maneira como é tratada a indicação dos juízes para o Tribunal Constitucional devia ser completamente diferente. João Cura Mariano, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, admite que podem ser equacionadas mudanças no atual método de escolha de juízes para o Tribunal Constitucional, mas não se quis comprometer com o modelo. E ainda a propósito da eleição para o Tribunal Constitucional, o PS acusa o Ministro dos Assuntos Parlamentares de estar a queimar as pontes todas em vez de encontrar soluções. É a resposta do deputado socialista Pedro Delgado Alves às acusações de Carlos Abreu Amorim, que tinha acusado o PS de se ter transformado numa força de conservadorismo granítico. Ora, o deputado Pedro Delgado Alves diz que estas declarações só pioram a situação institucional do país. Eu acho que era fundamental que o PSD parasse para pensar um bocadinho sobre aquilo que está em cima da mesa. E o que se pede não é mais do que manter um equilíbrio que ao longo de 40 anos tem preservado o Tribunal, tem preservado a dignidade das instituições e para o qual, evidentemente, o PS está, como no passado sempre esteve disponível. Nunca passou pela cabeça ao Partido Socialista, no momento em que era o PSD que tinha menos votos ou que eventualmente tinha menos peso, dizer que ficava de fora da equação ou que esta ideia de haver um esforço para equilíbrio desaparecer. E, portanto, é só de lamentar este grau de acrimónia todo que estava naquelas declarações. Não ajuda rigorosamente nada e só piora a situação institucional. O deputado do PS, Pedro Delgado Alves, em declarações à agência Lusa, diz que o Ministro dos Assuntos Parlamentares está a queimar pontes em vez de encontrar soluções. É uma resposta a estas declarações de Carlos Abreu Amorim. O Partido Socialista transformou-se numa força de conservadorismo granítico. Eu vou explicar. São a grande força conservadora deste país, que ninguém tenha dúvida. Por uma razão simples. Resistem à mudança com todas as suas forças. Preferem sempre a inação à transformação. Não querem mudar. As críticas de Carlos Abreu Amorim, Ministro dos Assuntos Parlamentares, que hoje participou na abertura das jornadas parlamentares do CDS. Ainda no Parlamento, mas sobre outro tema, o PSD quer ouvir o Ministro da Administração Interna com urgência a propósito do incidente violento que aconteceu durante a Marcha pela Vida em Lisboa no fim de semana. É uma manifestação que acontece todos os anos e que junta pessoas que se declaram contra o aborto e a despenalização da morte medicamente assistida. Ora, no final da marcha, no sábado, um homem atirou sobre os participantes um objeto incendiário, descrito como um coquetel Molotov, que não se incendiou, mas que derramou líquido inflamável sobre várias pessoas, incluindo idosos, crianças e bebés. Ora, no requerimento a que o Observador teve acesso, em que pedem a presença de Luís Neves no Parlamento, os sociais-democratas consideram que o incidente não é apenas um caso isolado e constitui mesmo um preocupante sinal de degradação e radicalização do debate público. Além de condenar o ataque, o PSD vai assim com o objetivo de apurar os factos, chamar de urgência o Ministro à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Já antes, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, tinha repudiado também o incidente e criticado a falta de destaque político e mediático ao caso. E, entretanto, a líder da Iniciativa Liberal condena de forma veemente este ataque que aconteceu contra a Marcha pela Vida no sábado. Foi num vídeo publicado nas redes sociais. Mariana Leitão diz que este tipo de violência é inaceitável, argumenta que contribui para a radicalização e para o reforço dos extremos. É absolutamente condenável e inaceitável qualquer tipo de violência exercida sobre pessoas que estão apenas a expressar a sua opinião política, seja ela qual for, concordemos com ela ou não. Pessoas que se manifestam pacificamente não podem ver a sua integridade física ameaçada em momento algum. Este tipo de violência política extremista, que nem crianças respeita, tem de ser imediatamente contida. Não só coloca vidas em risco, como contribui para a radicalização, para o reforço dos extremos, não tendo qualquer lugar numa sociedade democrática. A Presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, num vídeo publicado nas redes sociais. Vamos agora, Luís, ao conflito no Médio Oriente. O presidente norte-americano garante que os Estados Unidos e o Irão estão a conversar, já chegaram a alguns pontos de entendimento para o fim das hostilidades, mas não se sabe ao certo com quem é que os Estados Unidos estão, de facto, a negociar. Donald Trump não descarta mesmo que seja alcançado um acordo, ainda que não divulgue exatamente com que figura do regime iraniano Washington está a negociar. A Reuters adianta que essa figura será o presidente do Parlamento iraniano, que já veio por seu lado desmentir a informação, diz que as negociações são notícias falsas apenas para manipular o mercado do petróleo. Certo é que Donald Trump diz desde já que o preço do petróleo vai cair a pique se for alcançado um acordo com o Irão, mas também não descarta continuar os bombardeamentos se não houver um entendimento entre as duas partes. As discussões foram até ontem, até mais ou menos ontem à tarde. Eles querem muito fazer um acordo e nós também. Vamos nos encontrar hoje, provavelmente por telefone, mas vamos encontrar-nos brevemente.
Nós vamos fazer um período de 5 dias, vamos ver como é que isto corre. Se correr bem, vamos acabar por resolver isto. Se não, vamos ter que continuar a bombardear. Expectativa de Donald Trump, que já levou a quedas no preço do petróleo e também à subida das bolsas. Nesta altura, o preço do barril de Brent de referência para a Europa tem estado a cotar em torno dos $100. Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar esta segunda-feira, 23 de março. O ministro português dos Negócios Estrangeiros admite que o governo pode tomar medidas estruturais para fazer face aos impactos do conflito no Médio Oriente. No final de um encontro com o chefe da diplomacia da Islândia, Paulo Rangel explicou que tudo depende da duração do conflito. If there is a solution for the conflict that is quite, I'd say, fast. Se houver uma solução para o conflito bastante rápida, penso que podemos acomodar facilmente o impacto negativo destas semanas e regressar a uma espécie de normalização. Se esse não for o caso, naturalmente teremos de tomar algumas medidas estruturais mais concretas para aliviar o esforço das empresas e das famílias. Paulo Rangel, que falava lado a lado com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Islândia e no final de um encontro no Palácio das Necessidades, em Lisboa. É mais uma baixa na seleção portuguesa de futebol. O guarda-redes Diogo Costa tem uma lesão nos adutores e vai falhar os 2 jogos de Portugal, frente ao México e Estados Unidos, jogos de preparação para o Mundial de Futebol. É o que dá conta ao boletim clínico do Flóculo do Porto. Ricardo Velho é o guarda-redes que foi convocado, de resto já estava na cidade de futebol por prevenção. Os 26 convocados de Roberto Martínez concentram-se hoje na cidade de futebol em Oeiras. E Vanessa, todos conhecemos bem os dotes de político de Alberto João Jardim, ou até de carnavalesco. Sim. Conhecemos menos os dotes de ator, mas vamos passar a conhecê-los melhor. A sério? Não, que vai participar numa peça de teatro, numa série, num filme? Num filme, nem mais. O antigo presidente do Governo Regional da Madeira participa no filme Vinhas de um Povo, do realizador madeirense Luís Miguel Jardim, e vai fazer de médico. Multifacetado. É verdade. Uma produção de época que mergulha na cultura e na história do vinho da Madeira, um dos pilares da identidade da ilha. Mas é a primeira vez que Alberto João Jardim participa num filme? Não é. Não é. Alberto João Jardim já participou em filmes do mesmo realizador madeirense, tendo feito parte das produções Feiticeiro da Calheta e Cartas de Fora. Agora vai participar nesta produção de época sobre o vinho da Madeira. Alberto João Jardim, ator, mais uma vez, a notícia de fecho com o Luís Soares.